6. A nossa igreja, esse ano, resolveu trabalhar da seguinte forma. Normalmente nós tínhamos um tema que nos regia durante todo um ano. Então, normalmente uma frase, e essa frase ela nos regia durante todo um ano. Só que esse ano Deus me deu algo diferente, que seria o 12 para 12. O que significa isso, pastor? 12 palavras para 12 meses. Então nós trabalhamos assim, trabalhamos no mês de janeiro, liberamos uma palavra, trabalhamos que é minha casa, lugar, obrigado, minha casa, você lê aqui, minha casa, lugar de gestação. Fevereiro, liberamos uma outra palavra, a importância da casa ocupada. Em março, o terceiro mês, nós liberamos uma outra que foi ilumine. E nós vamos liberar a quarta palavra hoje para vocês, no culto de hoje. Nessa quarta palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. E quando Deus nos dá uma palavra, automaticamente nós vamos viver pelo menos o mês de abril inteiro, onde as nossas mensagens também serão pautadas em cima dela. E Deus então começou a encher meu coração quanto a essa quarta palavra. Eu confesso que nós tínhamos lá outras 21, para que dessas 21 a gente possa escolher outras 9. Mas vindo de casa pela manhã, o Senhor me deu essa palavra, simples, porém profunda: aproximação. Qual é a palavra? Aproximação. É claro que a gente pode usar o verbo aproximar, mas aproximação significa tornar próximo. Aproximação significa trazer para mais perto. Aproximação significa encurtar a distância. Tem uma outra palavra que diz que aproximação é relacionamento. Aproximação também significa unir, que também significa ligar. E essa é a palavra que Deus nos deu, vai ser o tema dessa meditação, dessa curta meditação de agora à noite. Gênesis, no capítulo 16, o primeiro livro do Pentateuco, o livro da criação. Esse texto vai narrar a história e vai dar uma ênfase à história de Sarai e Agar. Antes de eu fazer a leitura, é claro que aqui Abraão era Abrão, Sarai ou Sara era Sarai. Mais à frente Deus vai mudar o nome deles. É interessante que o Senhor vai acrescentar, e Sarai, o Senhor vai tirar uma vogal. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre uma outra personagem que não teve o seu nome mudado. Agar continuou sendo Agar. E o texto diz que, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão, anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido.
Posso orar e posso começar a pregar daqui por diante? Deus e Pai, Deus fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se vocês creem, digam amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, fala comigo poderosamente essa noite, em nome de Jesus. Esse versículo 3, ele mexe comigo. Por quê, pastor? Porque no versículo de número 3, Sarai ou Sara, vou chamá-la de Sara, pois esse foi o seu nome depois de ser mudado por Deus. Ele toma Agar. Quem é Agar, pastor? Uma escrava. Sara vai colocar na história da vida de Abraão uma mulher, uma escrava, uma egípcia. Isso aqui é bom porque, para que a gente entenda um contexto, quando Deus promete para Abraão um filho, Abraão tinha 75 anos e Sara 65. Nesse texto de Gênesis 16, 10 anos se passam. Quantos anos? E nada acontece. E a pergunta é: por que levou tanto tempo? Por que algumas coisas levam tanto tempo? Na verdade, Abraão, mesmo com a idade que tinha, era viril. Tanto era que coabitou com Agar e ela concebeu, engravidou de Abraão. E Deus queria exatamente mudar isso aí. Deus queria que os seus corpos estivessem amortecidos, sem possibilidade nenhuma. É certo que Sara já havia perdido os costumes das mulheres, mas Abraão estava inteiro. E Deus então precisava trabalhar para que houvesse um tempo maior. Eu não vou te dar a referência, ou melhor, nós não vamos abrir, eu só vou te dar a referência. Quando você vai no escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, você vai entender isso em casa. Ainda que ela estivesse impedida, no versículo 11 fala sobre isso, no capítulo 11, no versículo 12, o texto mostra que agora Abraão também estava impedido. E aí, quando há um impedimento de um lado e do outro, Deus faz. Porque enquanto é na tua força, você trabalha. Quando você entende que não é mais na tua força, dê-me toda a sua atenção, por favor, em reverência à palavra. Quando você entende que não é mais na tua força, Deus age. Só que nesse texto aqui, Sarai vai introduzir na história de Abraão uma mulher. Porque não entendeu o tempo? Talvez. Com algumas dificuldades, sim. Talvez quem não agiria como ela? Muitos de nós. Só que o fato aqui, Beth, é por que introduzir uma outra mulher, um outro personagem na história de um casal? O marido é seu, a esposa é sua. Assuma o seu papel de esposa. Você não entende o que a Bíblia diz? Nós não temos mais o direito sobre o nosso corpo. Que negócio é esse de não querer se deitar com ele? Que negócio é esse de não querer se deitar com ela? Você acha que alguém me contou? Mas aquele que me contou é aquele que sabe de todas as coisas. O seu nome é Espírito Santo de Deus. Que negócio é esse de querer servir na igreja e não querer coabitar com seu marido? Que negócio é esse de não ter intimidade com a tua esposa? Agora ela abre um precedente. Daqui por diante haverá uma guerra entre os israelitas e os árabes, que permearão até os dias de hoje, por conta de Sara.
Desculpa estar falando sobre isso num culto de domingo, mas a palavra aqui é para crente e não crente. Se a esposa é sua, se satisfaça com ela, querido. Se o marido é seu, é ele que Deus te deu. Mas eu não tenho vontade. Você na verdade não tem direito de não ter vontade. Desculpa. Parecem palavras duras, mas é palavras de alinhamento de casamento. É extremamente importante. A gente ri, a gente acha engraçado, mas é mais engraçado quando isso não está sobre a tua vida. Mas quando você vive realmente dias em que você olha e você percebe que muitos estão fazendo como Sara ou Sarai, estão abrindo precedentes na história da tua vida. Deus manda, é para desligar o ar aqui. Deus manda, pode ficar. Deus manda você entender que casamento foi o primeiro projeto estabelecido por Deus. Desculpa estar sendo enfático com isso, mas é extremamente importante que tudo te vá bem dentro de casa, para que tudo te vá bem dentro da igreja. Agora entra uma personagem chamada Agar. Agora entenda uma coisa: o que Agar tem a ver com a esterilidade de Sara? Nada, absolutamente nada. Ela não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Só que Agar aqui era uma escrava, não tinha direitos. E quando Sarai a chama, se ela nega ter alguma coisa com Abraão, ela podia ser morta, por se tratar de uma escrava. Agora entende? Desculpa te perguntar isso, você já se sentiu usada? Já foi usado por alguém, usada por alguém? Não estou falando sexualmente falando, estou falando na vida. Já se sentiu usado por alguém? Era essa a história dessa mulher. Sem direitos, escrava. E Abraão, falei das mulheres, quero falar dos homens, omisso. Abraão podia ter dito: não, não é por aqui. Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o texto diz, no final do versículo de número 2, que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Queridos, olha para mim, você é o sacerdote da sua casa. Enquanto você não entende o seu papel, enquanto as mulheres ocupam os nossos lugares, as coisas desandam. Existem papéis que não são seus, são dela. E existem papéis que não são dela, são seus, nossos. E o que mais uma mulher precisa é de segurança. É de saber que o mantenedor, aquele que sai: pastor, estou desempregado, mas é a sua função ir atrás. É a sua função entender que a tranquilidade dentro de casa não tem que vir da boca da tua esposa. Precisa vir da segurança dos teus braços. Mulher precisa se sentir segura. E Abraão ouviu o conselho, anuiu, aceitou e foi embora. E aí, quando Agar engravida, ela vai esnobar Sara. Porque agora aqui é uma inversão de valores, irmãos. De que adianta você ser a minha senhora, eu ser a tua escrava,
se você não pode dar à luz? Agora o olhar de Agar para Sara é um olhar de quem está por cima, ainda sendo escrava. Sara vai a Abraão e conta para ele a história. Ela está me repudiando, ela está me esnobando. Aí sabe o que ele diz? Olha, Agar está nas tuas mãos. Quantas Agás tem hoje aqui, irmãos? Sem direitos, sendo lançadas de um lado para o outro. A triste realidade de muitas mulheres, entristecidas. Quantas Agás, quando Abraão vira e diz assim: então vai lá, ela está nas tuas mãos. Sabe o que Sara vai fazer? Vai humilhar Agar. Só que lembre-se, Agar era escrava, e se tem uma coisa que o escravo sabia ser, era humilhado. Só que a humilhação de Sara foi de tal maneira que Agar agora foge. Ela vai embora, porque não suportou a humilhação. Porque a humilhação que ela sofre mexe com a história. Você já foi humilhado aqui, irmãos? Você, mulher, já foi humilhada? Você já ouviu o ditado que diz que existem palavras que são piores que um tapa? E eu volto a dizer que essa é a realidade de muitas pessoas, de muitas mulheres. Quando ela foge, aparece um anjo. Esse anjo do Senhor é a teofania. O que significa isso, pastor? A pessoa da segunda trindade, a segunda pessoa da trindade, o próprio Cristo, que vai se manifestar. É claro que quando no texto você vai olhar e vai ver a manifestação desse anjo, você vai observar que no versículo de número 8, ele vira para Agar e diz assim: serva de Sarai. Ele não diz mulher de Abraão, porque esse casamento aqui não tem a bênção de Deus, essa união, esse enlace. E ele faz a pergunta, eu queria ter tempo para a gente tratar a respeito disso. Ele diz assim: de onde vens e para onde vais? Aí ela responde: eu fujo da presença de Sarai, de Sara, minha senhora. Ele vira para ela e diz assim: então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. E agora ele lança sobre ela uma promessa. Disse-lhe mais um anjo: multiplicarei de sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa será contada. E aí ele vai. Quando chega no versículo de número 13, acontece algo lindo aqui. Estou dando uma corrida aqui, para que você entenda. Diz assim: então ela invocou o nome do Senhor. Era uma egípcia que lhe falava. Aí ela vira e diz assim: pois tu és o Deus que vê. Responda comigo: tu és o Deus que vê. O problema para nós que somos crentes, acreditarmos que Deus vê é fácil. O maior problema é acreditar que Ele me vê. O maior problema é acreditar que Ele te vê. Be'er Laai Roi. Essa mulher vai entender.
de que aquele lugar agora vai ficar marcado, porque esse é o poço daquele que tudo vê, do Deus que te vê, que acompanha as tuas lágrimas, que te vê chorando. Esse é o Deus. Vai lá, Mauro, lá atrás, me ajuda, querido. E essa é a questão. De um Deus que te vê. Conta-se uma história de um pastor, uma história verídica, em que esse pastor disse que o sonho dele quando criança era ser o homem invisível. Ele cresce mais um pouco, e quando chega na sua juventude, ele percebe de que ele não podia ser invisível. Só que quando ele se torna maduro, um homem formado, ele percebe que nós podemos ser invisíveis. Hoje eu vim aqui te dizer: aproxime-se. Que essa aproximação possa ser um fator determinante na tua casa. Pois essa esposa que caminha contigo, muitas das vezes se vê invisível. Quando você vira e diz assim: mas o homem sou eu e quem manda sou eu. E ela se sujeita e se cala e vai para a oração, mas não é justo. Quantas mulheres invisíveis existem aqui, irmãos, que vão fazer o cabelo e o marido não está nem aí. Vão fazer a unha só que ele consegue elogiar todo mundo, menos aquela que está dentro da sua própria casa. Mulheres invisíveis dentro de casa. Só que nesse mês de abril, Deus vai despertar em você de que existem pessoas próximas que só precisam de um abraço teu. Desculpa falar de novo de Agar, ela não tinha nada com a história de Abraão. Ela não precisava ter sofrido o que ela sofreu, a humilhação que ela passou. Agora ela está envolvida num emaranhado, numa mistura, e agora vai ter que voltar e se humilhar diante da sua senhora. Coisas difíceis. Deixa eu falar para você que veio hoje aqui, querido. Para você, querida. Esse foi o casamento que Deus te deu. Esses foram os filhos que Deus te deu. Ele te constituiu, Ele te confiou essa família. E a partir de hoje, nós temos que entender isso. Sofre todo mundo. Sofrem os pais, sofrem os filhos. Traumatiza os filhos por conta de quê? De pessoas mal resolvidas. Só que hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: filha, não te preocupes, pois eu sou o Deus que te vejo.
Eu sou o Deus. De repente você chegou aqui, homem de Deus, você está sofrendo, e Deus hoje virou para você e diz: eu sou o Deus que te vejo. Pode ser que ninguém te vê, ninguém se importe com você, mas eu sou o Deus que te vejo. Eu te vejo, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo tudo que você tem passado. E hoje o Deus que te vê é o Deus que se manifesta na tua vida. De repente você veio hoje só para ouvir isso, que existe um Deus que vê todas as coisas, mas que é um Deus que te vê. Ele vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê o que você está passando, em nome de Jesus, e não abre mão de você. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que do mesmo jeito que viu Agar, te vê. Repita comigo, diga assim: eu tenho 3 propósitos nesse lugar. Vamos lá, me ajuda, vai, diga assim: eu tenho 3 propósitos nesse lugar. Eu vou falar a frase, você vai repetir, ok? Em nome de Jesus, você vai dizer: eu não sou invisível. Repita comigo: eu não sou invisível. Eu vim te dizer que você não é invisível. Se ninguém se importa com você, Deus se importa contigo. Você não é invisível. 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 Segunda coisa, segunda frase: ninguém na minha casa vai ser invisível. Vai. Vamos de novo: ninguém na minha casa vai ser invisível. Isso, mais uma vez, solta a tua voz, vai. Diga assim: eu faço parte da casa dos visíveis. Terceira e última frase: ninguém na minha igreja vai ser invisível. Olha para essa pessoa do teu lado, diga assim: ninguém vai ser invisível aqui. Diga assim: eu faço parte da igreja dos visíveis. Então olha para quem está do teu lado e diga: você é muito importante aqui. Diga: você é muito importante aqui. E se você crê nisso, ofereça para Deus o melhor das suas palmas, em nome de Jesus. Amém, amados? Se ninguém se importa com você, Deus se importa. Você vai sair daqui com essa certeza no coração, de que você faz parte da igreja dos visíveis. Que na tua casa ninguém vai ser invisível. Ninguém vai ser invisível. Em nome de Jesus. Através da tua vida, através da tua família, outros virão. É o visível gerando o visível. Então, só para terminar mais uma vez, só se você tiver intimidade com essa pessoa do teu lado, olha nos olhos dela e diz assim: você é muito importante para mim. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não percam mais tempo.
Sejamos bênçãos uns na vida dos outros. Em nome de Jesus. Aproximação significa tornar próximo, trazer para mais perto, encurtar a distância, relacionamento. Sabe o que acontece com muitos? Conhecem a palavra, mas não vivem. Chega dentro de casa, o lar. E aí, desculpa, querida. O primeiro testemunho que eu dou é dentro da minha casa, com os meus filhos servindo a Deus sem serem impostos, todos na casa do Pai. As meninas dançando, a outra envolvida no departamento infantil, a mais nova. Pode ser, desculpa o que eu vou dizer, que isso aqui não dê certo, mas, fica de pé, amor. Pode ser que como igreja, quanto à igreja que eu digo um espaço, porque a igreja somos nós. Pode ser que quanto a isso aqui, pode ser que não dê certo. Mas se der certo aqui, ó. Desculpa, não desmerecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã você procura uma outra igreja. E eu só tenho ela. Então Deus hoje vira para você e fala a respeito disso, da importância de cuidar primeiro da sua casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado, amor. Aproximação é o que nós queremos te falar hoje, e nós vamos trabalhar durante todo esse mês de abril em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu queria chamar os nossos